Olá, boa noite. Está no ar uma entrevista coletiva e no programa de hoje o assunto é imposto. Todo mundo fala, né, que a carga tributária brasileira é pesada, que o país sofre com um grande número de tributos. Isso é mesmo verdade? E a reforma tributária é possível? Para participar do nosso debate, a gente recebe o advogado Walter Lobato, que é professor adjunto de Direito Tributário e Financeiro da UFMG e presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? A gente recebe também o advogado Paulo Roberto Coimbra Silva, que é professor de Direito Tributário da UFMG, doutor e mestre em Direito Tributário, especialista em tributação pela Universidade Harvard. Muito boa noite, doutor. Boa noite. E sempre ao meu lado, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Queria agradecer aos professores e doutores aqui para nos explicar esse assunto tão espinhoso. Exatamente, o assunto é bem complexo e aí eu vou começar, doutores, com uma pergunta básica, né? E aí eu gostaria do comentário dos dois especialistas. Nós pagamos muitos impostos no Brasil mesmo? É possível mudar essa realidade, se é que essa é uma realidade, assim, é um senso comum e ele, de fato, condiz com a realidade? Na verdade, a carga tributária brasileira é alta, né? Ela está na média dos países da OCDE, mas é uma carga alta, até pelos serviços que a gente oferece aí ao cidadão brasileiro. Mas o problema não é nem a carga tributária ser alta, que é uma carga mal distribuída, uma carga injusta, um sistema tributário muito complexo, a ponto de poucas pessoas entenderem sobre ele, e muito inseguro, né? A gente tem um excesso de regras muito grande, e aí o empresário, às vezes, acha que está fazendo tudo certo e, no final do dia, se surpreende com algumas autuações, com algumas fiscalizações. Doutor Paulo. Realmente, a carga tributária brasileira, nós concordamos, ela é alta e mal distribuída, concordo com o Walter, mas, sobretudo, ela sobrecarrega muito o consumo. Então, é uma carga tributária muito disfarçada, né? Alguns professores falam que a tributação sobre o consumo ela ocorre sob o efeito de anestesia fiscal, né? Então, quando as pessoas consumem, elas não sentem o tributo que estão pagando, né? Aquele efeito entorpecedor do consumo, né, que é muito atrativo. Você já viu alguém, imagina, saindo de uma concessionária, né, com um carro novo, aquele cheirinho de carro novo, reclamar porque metade do preço do carro é de tributo? Ninguém reclama nesse momento, né? Então, nós vemos que é uma carga muito concentrada sobre o consumo e, infelizmente, a segunda parte da sua pergunta, é possível mudar? Acho muito pouco provável, né? Nós estamos tendo aí muitos gastos públicos pelo momento enfrentado e, a par disso, as propostas que nós temos vistos, né, Walter, elas têm uma tendência de concentrar ainda mais a tributação sobre o consumo, o que, no meu entendimento, não é positivo. Murilo. Eu queria pegar esse finalzinho da resposta do Dr. Paulo para então, pelo que o senhor está falando, essa reforma tributária apresentada pelo governo e discutida no Congresso, ela não resolve esse problema, vamos dizer, da injustiça, são um termo assim, da desigualdade na cobrança do imposto, né? Muita gente fala que se cobra o mesmo imposto do rico e do pobre no Brasil. Essa reforma tributária ela não corrige essas distorções, na visão do senhor? Eu acredito que não, infelizmente, porque na tributação sobre o consumo, ela tem um efeito que é chamado um efeito regressivo. O que isso quer dizer? Como todos têm um consumo mínimo, né, todos consomem alimentos, por exemplo, ao pobre e o rico consumirem alimento, todos acabam pagando o mesmo valor de imposto embutido neste consumo. E este tributo, que é pago embutido no consumo, tem um peso muito diferente para o pobre e para o rico. Por isso, nós temos aí uma iniquidade na distribuição da carga tributária e como as propostas parecem concentrar a tributação no consumo, a gente percebe claramente um desejo da União de avançar nessa base de tributação, é um problema que eu não vejo uma solução nessas propostas de reforma, infelizmente. Doutor Walter, eu só queria acrescentar essa pergunta, só para o senhor até explicar para a gente o que consiste essa reforma tributária proposta pelo governo, para quem está nos assistindo entender. É o que o Paulo colocou. A nossa carga tributária ela não é transparente, né? Então, a gente não sabe quanto que está pagando de tributo quando vai consumir determinado bem ou determinado serviço. Muito por conta do excesso de tributos, muito por conta dessa concentração da tributação no consumo, mas especialmente porque os tributos não estão claros ao consumidor. Então, em tese, as propostas visavam unificar tributos, reduzir tributos, e dar um pouco mais de transparência. Só que elas não fazem isso na medida em que você, primeiro, tem um federalismo que precisa
ter arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Segundo, que essa carga tributária, a única base que está se visando tributar mais, por exemplo, o governo veio com uma alíquota de 12% na CBS, aumentando em alguns casos de 3%. Só para o nosso... Perdão. É a contribuição que o governo quer criar, o governo federal, a proposta do governo federal quer criar para poder tributar o consumo e substituir outras duas siglas que chamam PIS e COFINS. Né? Supostamente simplificando. O problema é que ele sai, em alguns setores, de uma carga de 3,65 para uma carga de 12. A gente não sabe o resultado disso na economia. Então, o colégio, a mensalidade do colégio, o colégio paga 3,65. Ele pode chegar a pagar 12% sobre suas receitas. E aí tem um crédito que pode reduzir um pouco isso, mas haverá um impacto na economia. O problema, muito bem colocado pelo Paulo, é que a gente tem uma concentração excessiva de tributos no consumo, a gente tributa muito pouco a renda e muito menos o patrimônio. Isso faz com que a grande massa do assalariado brasileiro pague tributação muito alta. Essa tributação inibe o consumo, né? A gente tem tributações, por exemplo, energia elétrica, combustível, telecomunicações, que têm alíquotas altíssimos de tributação. Aí você diz, não, mas a minha conta de energia elétrica é baixa, ou eu tenho isenção. O problema é que o produtor ou o prestador de serviço pagou uma carga altíssima sobre esses três insumos que toda a produção usa. A gente está usando algumas siglas e muitas delas são desconhecidas e difíceis, né, para o grande público. Mas tem uma que acabou ficando mais conhecida por causa de polêmicas, a famosa CPMF. E aí sempre que o governo faz algum tipo de proposta, já começa aquele certo temor. Será que a CPMF vai voltar? É uma possibilidade? Qual que é a visão dos senhores desse tributo? Seria interessante ter ele de volta? Ele é contraproducente? Como é que os senhores veem essa possibilidade de uma volta da CPMF, se o senhor quiser começar? Bom, uma tributação sobre movimentações financeiras ou similares, né, tem uma vantagem que é a que seduziu, né, o nosso ministro da Economia, e ele tem essa agenda, né, de trazer uma tributação nesse modelo. Qual é a vantagem? Ela tem uma base muito ampla de tributação, né, porque ela pega quase todas as movimentações financeiras como o nosso sistema financeiro é extremamente informatizado, um dos mais informatizados do mundo, quase não há espaço para sonegação. Essa é a grande vantagem, porque você tem uma base, né, mais larga, então, teoricamente, poderia ter uma alíquota menor. A desvantagem é que é um tributo que onera a produção. Como o professor Walter destacava, nós já temos uma tributação que penaliza fortemente a nossa produção. O Brasil tem passado por um processo de desindustrialização nas últimas décadas muito forte. Perdemos competitividade internacional. E uma tributação com este efeito, né, cumulativo, como é no estilo ou no modelo da CPMF, tende a aumentar ainda mais o custo Brasil, o custo de produção e reduzir a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional. A longo prazo, tende a ser muito ruim para a nossa economia. Então, pode resolver um problema, né, no curto prazo, mas a longo prazo é pernicioso, na minha opinião. Para vocês terem uma ideia, o FMI tem na sua agenda como imposição e condição para a concessão de empréstimos a adoção desse modelo. E vamos lembrar que o FMI ele é composto por países e financiado por países que são exportadores de capital e também de mercadorias. Então, eles não têm interesse nenhum que os produtos dos países financiados tenham competitividade com seus produtos no mercado internacional. Por isso é uma imposição. Hoje, nós temos muito poucos países que adotam esse modelo de tributação, né, e que eu diria que é um modelo, sob esse aspecto, bastante retrógrado. E, além de tudo, ele reforça aquela ausência de transparência, porque o consumidor vai cada vez mais não saber o que está pagando. Ele é muito fácil de arrecadar, mas como ele vai tirando pouquinho ali, supostamente pouquinho, de cada transação financeira, não se sabe o efeito disso naquele produto que se está consumindo, no serviço que se está contratando. Então, a gente aumenta essa sensação da população brasileira que não sabe quanto que paga de tributo, só sabe que paga muito. Agora, professor Walter, o senhor na resposta anterior, o senhor falou que um dos problemas da tributação no Brasil é a questão que ela inibe o consumo. E a gente está num momento, vivendo uma pandemia que afeta diretamente a economia em escala mundial, e o Brasil está sendo muito afetado neste momento. E eu pergunto o seguinte, uma das propostas do governo, inclusive, taxar aí a questão do comércio digital, o e-commerce, né? Que hoje, vamos dizer, foi assim,
durante a pandemia ele teve um crescimento muito grande de vendas e o governo estuda uma forma de aumentar a taxação sobre e-commerce. Como é que o senhor vê essa questão? O mundo inteiro tenta tributar essa atividade, que é uma atividade nova para todo mundo, né? É um meio de gerar riqueza muito novo. Eu acho que isso pode ser pensado, mas, de novo, eu sou contra fazer uma reforma no sistema radical, como se propôs ou que se propõe nas PECs que estão em curso no Congresso, num momento tão difícil, né? Trazer mais imposto novo é sempre imposto mais complexo, porque a gente vai ter que desvendar os conceitos, as incidências, adaptar nas empresas. Então, trazer complexidade nova para esse empresário que está com dificuldade de tocar o seu negócio no dia a dia, eu acho nesse momento um desastre. Por isso que eu concordo com o professor Paulo de que é muito difícil ter uma reforma tributária. Todo mundo diz que é um consenso a reforma tributária, mas eu tenho problema de onerar setores específicos, eu tenho problema de criar complexidade nova com tributos novos, e eu tenho um problema de que os estados e municípios, além da União, estão passando por uma crise fiscal estrondorosa, né? Então, esse momento é um momento de muita cautela, de buscar melhorar os tributos que estão aí, né? Essa é a grande proposta para mim. Melhorem os tributos que aí estão, melhore a competitividade da produção nacional. Hoje, o empresário, para competir, seja com os juros bancários, seja para competir com produtos importados, é uma loucura. Os senhores estão falando da dificuldade de uma eventual proposta, enfim, dessa proposta também passar, né, que é necessário. E aí a gente falou no início dessa questão do imposto no consumo, que às vezes fica desproporcional. E em outros países existe, por exemplo, a tributação das grandes fortunas. Será que por isso também passa essa dificuldade? Ou seja, quem tem mais não quer perder, né, nesse jogo, e é quem tem mais voz, quem tem mais poder nesse campo de debate? Nós temos aí uma questão política, né? Nós temos previsto desde 88 a possibilidade da tributação sobre grandes fortunas e é uma tributação que ainda não foi instituída, né? Quais os motivos? Aí são realmente questões políticas que são até difíceis de serem interpretadas. Sim. Provavelmente a sua suspeita tem algum fundo de verdade. Mas em outros países é comum, ter países desenvolvidos, há essa taxação? Vamos dizer assim, usualmente existem alíquotas maiores na tributação sobre patrimônio, por exemplo, tributação sobre heranças, né? Mas, ao mesmo tempo, há faixas isentivas muito mais generosas, né? Então, existem países onde a tributação sobre herança chega a 50%, mas se exonera a faixas generosas de isenção, ou seja, tributa-se fortemente acima de tantos milhões de dólares ou tantos milhões de euros que sejam herdados. Mas, de forma geral, a tributação sobre o capital acumulado, ela também pode ter um efeito negativo na economia, né? Porque a concentração de capital, enquanto um dos elementos primordiais no sistema produtivo capitalista, né, que se dá mediante associação de capital e trabalho, ela também é necessária. E quando se tributa fortemente o capital, qual é a tendência que se tem? É a fuga do capital para jurisdições de menor tributação. Então, isso aconteceu de forma muito clara na França, né, relativamente recentemente. Sim. Eles previram uma tributação sobre capital e que a gente percebeu, várias pessoas tiraram seu capital, mudaram seu domicílio, inclusive por força dessa previsão. Então, é uma equação que não é fácil, né, um ponto de equilíbrio que não é fácil de ser atingido. Porque o grande capital ele tem mobilidade, né? Ele consegue se deslocar muito mais do que aquele que é assalariado. E o mais importante antes do imposto sobre grandes fortunas, é possível fazer uma grande reforma na tributação sobre a renda do país. O Brasil tem 4 faixas de alíquota de tributação. Os países desenvolvidos têm muito mais do que isso, né? Você vai progredindo as alíquotas em faixas bem escalonadas. Hoje, uma pessoa que ganha 5 mil e poucos reais paga a mesma alíquota de alguém que ganha 10 vezes mais do que isso. Então, nós temos espaço para melhorar os tributos que aí estão. E eu acho que esse tem que ser o caminho. Mas a divergência de interesses é muito grande, porque o governo está com um déficit fiscal absurdo, precisa arrecadar mais. Se ele apertar mais a arrecadação, a produção, que já está muito ruim, já estava ruim antes da pandemia, e, obviamente, com a pandemia isso piorou drasticamente, se ele apertar demais, essa produção vai lá embaixo. Então, é uma equação muito difícil de ser estabelecida. O fato é
que hoje o sistema tributário brasileiro é, sem dúvida nenhuma, um obstáculo para o nosso desenvolvimento. Deixa eu chamar para participar desse nosso debate o comentarista de política da TV Band Minas, também da Rádio Band News FM, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Minas perdeu cerca de 130 bilhões de reais nos últimos 20 anos por conta da Lei Candir, que isentou as exportações do ICMS. E terá como compensação apenas 9 bilhões de reais nos próximos 10 anos, em um acordo irrisório e que não fez justiça fiscal nem tributária. A lei continua em vigor e trará perdas futuras. A reforma tributária poderá rever isso? Esse é um assunto caro para a gente aqui em Minas, né? Inclusive envolvendo grandes amigos nossos aí nessa discussão ao longo desses anos. Essa reforma que aí está não resolve esse problema. Qual que é o problema? A União precisa desonerar as exportações para tornar o produto brasileiro competitivo lá fora. Mas o tributo que incide sobre as exportações é um tributo estadual, né? Então ela desonera com o cofre alheio, né? Além dos dela, com o cofre alheio. Tem que se buscar um mecanismo. A grande discussão que surgiu nessa pandemia, interessante do ponto de vista do nosso direito constitucional e tributário, é uma exacerbação da questão do federalismo. O Brasil é um país federalista e, portanto, ele precisa dar autonomia e competência para os 3 entes da federação, porque é exatamente essa distribuição de competências que gera uma maior representatividade democrática na população. A Constituição de 88 deu diversos encargos para os estados e municípios, né? Saúde, educação, segurança, e precisa dar recurso também para isso. Ficar os estados e municípios com o pires na mão da União o tempo todo, isso gera uma dependência que é exatamente o caminho contrário da repartição de competência do federalismo. Quer acrescentar? Sim, vamos lá, né? Eu concordo que a reforma, as propostas que estão aí não resolvem esse problema. Houve uma composição, foi um acordo, como muito bem destacou Orion, mas as condições em volta desse acordo que ensejam, às vezes, não a melhor negociação, né? Nós temos aí os estados com uma condição financeira periclitante. Então, o arroxo, né, e o aperto e a situação tão aflitiva acaba pressionando, né, servindo como um fator de pressão e provavelmente não foi feito o melhor acordo. Mas são questões, e a gente está falando muito de tributação, mas a gente também precisa colocar na mesa uma causa raiz de todos esses problemas, que é o excesso dos gastos públicos, né? Gasta-se demais. O aumento do gasto público é uma coisa absurda a gente olhar ao longo do tempo, né? Como ele vem galgando a passos largos e crescendo de forma vertiginosa. E não adianta a gente ficar só olhando a arrecadação. A arrecadação existe um limite e nós já estamos muito próximos desse limite. A carga tributária brasileira vem aumentando, né? Na década do final dos anos 80 era em torno de 15%. Né? No final da década de 90 já estava quase próximo de 30%. Né? Chegou às raias aí de 35% do PIB e chegou um ponto em que houve um basta, né? Quando houve esse basta? Quando uma das propostas de renovação da CPMF. Então, nessa época, nós tínhamos o governo Lula com altos índices de popularidade, aprovando-se tudo no Congresso, e chegou um momento que falou, não queremos mais a CPMF. Né? Então, ali foi um movimento muito claro da sociedade falando, basta. A carga tributária, estamos no limite. Então, nós precisamos voltar o nosso foco realmente para o controle dos gastos públicos. Se não houvesse controle, não existe modelo de tributação que suporte e que comporte isso. Acaba que num momento, né, a partir de um determinado ponto, a tributação ela passa a ser acachapante da economia. Aumenta-se a alíquota e vai reduzir a arrecadação, porque a economia irá definhar. Né? Uma carga tributária muito elevada acaba desestimulando a atividade econômica. E isso é muito perigoso. Deixa eu fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com a sequência e a reta final do Entrevista Coletiva. Estamos
Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva deste sábado, discutindo a reforma tributária. Participam conosco o advogado Walter Lobato, professor adjunto de Direito Tributário e Financeiro da UFMG. Também o advogado Paulo Roberto Coimbra Silva, que é professor de Direito Tributário da UFMG, doutor e mestre em Direito Tributário. Um ponto que é bem colocado, principalmente por prefeitos e governadores, é a questão do pacto federativo, né? A União fica com 70% dos recursos. Esse é um problema grave e mais, tem alguma solução, pelo menos em vista, para essa questão? Esse talvez seja o problema mais grave nosso, que aí não é só direito tributário, não é só sistema tributário, mas é o sistema financeiro também. A forma como se reparte o bolo no Brasil hoje é muito injusta e talvez tenha sido essa a grande disfunção em relação à Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 repartiu as competências, entregou para cada um os tributos e ainda fez transferências entre a federação. Mas de lá para cá, a União utilizou principalmente as contribuições, que é a tal da CBS, PIS, COFINS, para crescer essa carga tributária e hoje ela concentra grande parte da arrecadação, o que causa um desequilíbrio no nosso pacto federativo e na própria democracia. Até porque boa parte dos serviços estão na prefeitura, estão no governo, que recebem pouco. Essa é uma grande distorção no nosso federalismo, muito grave. Nós não temos mais uma concentração de poderes políticos nas mãos da União, como na época da ditadura. Estamos num regime democrático, mas nós temos uma concentração de poder financeiro. A União hoje arrecada cerca de 70% de todo o tributo nacional e é o ente federado mais distante da população. Os entes federados mais próximos da população, que são os municípios, em conjunto, 5.500, quase 5.600 municípios, arrecadam aproximadamente nem 7% do produto arrecadado. Isso causa uma distorção enorme, muito perniciosa para o nosso federalismo. E, no momento, né, não há perspectiva de melhora. O que nós temos visto é a intenção da União em abocanhar mais a tributação pelo consumo e, pelas propostas que nós vemos, o risco é que essa situação se agrave. Infelizmente, né, o nosso ministro da Economia tem uma frase muito importante, né, e diz, menos Brasília e mais Brasil. O discurso é lindo, mas as propostas estão mostrando algo diferente. Olha, eu queria perguntar para os senhores, porque eu estou um pouco surpreso, porque a gente ouve o governo federal falar, o ministro Paulo Guedes, parece que a solução do Brasil passa pela reforma previdenciária. Você ouve Partido Novo, outros partidos com agenda mais liberal, todo mundo tem o mesmo mantra, reforma tributária, reforma tributária, reforma tributária. E aqui vocês estão falando que não resolve muito essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso. É isso mesmo? Precisa de mudanças mais profundas em outras áreas? É isso? Essa reforma que está aí, ela não vai resolver grandes coisas? Bom, acho que o professor Walter fez uma pontuação muito pertinente, né? Há um consenso sobre as nossas deficiências, sobre os defeitos do nosso sistema tributário. Isso é um consenso. As justificativas são excelentes, né? São indisputáveis, mas nós entendemos, e acho que é um consenso entre nós, de que esses defeitos eles podem ser saneados com pequenas alterações, pequenas correções. Não há necessidade nem é conveniente, né, na nossa opinião, ter um movimento disruptivo, né? Isso é muito perigoso, ainda mais nesse momento de pandemia. É como se nós fôssemos no supermercado morrendo de fome. Você vai abusar ali na prateleira. Então é um momento que requer muita cautela. Não acho conveniente uma reforma tão disruptiva e, apesar dos pretextos e justificativas serem impecáveis, o que nós vemos nos textos não aponta para a sua solução, mas para um agravamento. E o caso, a gente tem que separar. As propostas que estão no Congresso Nacional, as PECs, né, elas dizem de uma simplificação, mas num período de transição elas criam 2 tributos novos, ou seja, o empresário vai ter que conviver com o período de transição nesse terrível momento. Já do governo federal, ele apresentou só um primeiro passo de uma proposta que ele quer apresentar, que é a tal da CBS unindo PIS e COFINS, que seria uma forma de simplificar. Ele ainda promete, mas pelo menos 3 passos, que é desoneração da folha, tributação das transações financeiras, mudança do IPI, mudança no imposto de renda. O que eu acho da proposta do governo federal é que ele precisa apresentá-la como um todo. É impossível analisar só uma partezinha e saber se aquilo ali vai ser bom ou ruim. A proposta que está no Congresso, nesse momento, eu acho que ela não resolve o problema. O que eu concordo com os partidos políticos que foram falados
é que a reforma tributária, de fato, pode ser o grande impulsionamento do Brasil para o crescimento econômico. Mas as reformas que estão aí, certamente elas não vão causar esse impacto imediato. E o empresário precisa de um impacto imediato, ele está sem caixa, né? O dinheiro acabou. Então, ele precisa, de fato, ser incentivado a voltar a produzir. No começo do programa, a gente falou sobre essa questão dos impostos estarem muito no consumo, né? Aquela tributação indireta, digamos assim. Em alguns países, a gente vê que, às vezes, você vai fazer uma compra, o imposto está discriminado, você pagou tanto de imposto. E aqui no Brasil, ainda se tem muito desconhecimento. Em alguns casos, as cargas tributárias são muito altas. Medicamentos, por exemplo, têm cargas altíssimas e são produtos que são de necessidade, né? Passa também por isso, seria interessante ter essa discriminação, até para a população saber mais o que está pagando, enfim, claro, ter essa realidade. Cidadania fiscal é transparência, ou seja, se você não tem transparência quanto que paga de tributo, nós que estamos na área, muitas vezes não sabemos quanto que a gente está pagando, sim, imagine toda a população. Então, é preciso ter transparência na carga fiscal, transparência onde aplica esse dinheiro nas políticas públicas, porque aí você consegue construir uma cidadania fiscal e aí pressionar efetivamente para reais mudanças. Reta final, última pergunta. Eu queria que vocês dessem um conselho, assim, que a gente fala muito de reforma tributária, a gente sempre fala de empresários e tal, mas pensando no cidadão comum mesmo, que é assalariado, o que ele tem que ficar atento nessa discussão tributária, que diz respeito a ele diretamente? Conselho curto. Buscar se informar, buscar se engajar. A gente tem visto, nesse momento de reforma, um protagonismo muito grande da classe política, né, ou dos entes públicos, e a gente acha que a iniciativa privada e a população está ficando um pouco alijada desse debate, né? Então, se engajar, se informar, buscar exercer a sua cidadania, acho que seria o principal conselho. É isso, saber que tudo que se compra, ou que se consome, ou que se gasta com prestação de serviço, ali tem uma grande parcela de tributos e, por isso, ele precisa fiscalizar, primeiro, quais tributos que ele está pagando e, segundo, onde esses tributos estão sendo aplicados. Dr. Walter, Dr. Paulo, gostaria de agradecer esses esclarecimentos, enfim, todas essas informações são complexas, mas é fundamental que o público tenha esse conhecimento. Muito obrigado e boa noite. Prazer. Um prazer, boa noite. Agradecendo também Murilo Rocha, sempre comigo, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Para você aí de casa, então, o programa Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. Se você quiser rever, compartilhar o nosso programa, ele está no nosso perfil da TV Band Minas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, fique à vontade aí para rever, para enviar para as pessoas que você conhece. Tem reapresentação também na Rádio Band News FM, domingo, às 6 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.